Eu me dei o luxo de ficar de saco cheio do meu processo de vendas. Mas eu fiquei arrogante. E a minha arrogância se manifestou no direito que eu me dei de ficar de saco cheio, de fazer aquilo que me trouxe até aquilo. Isso me criou um buraco no fluxo de caixa. Rapidamente eu me endividei. Legal. Não, tá Flavão, conta pra mim, tem algo que você se lembra de um erro, uma decisão errada, algo, enfim, algo que você fez errado? É uma caca, dá pra contar uma caca que o Flávio Augusto já fez no passado em alguma de suas empresas, sabe? E isso gerou um grande aprendizado pro Flávio? A gente comete muitos erros, né? O erro faz parte do processo e é claro que você não pode errar a mesma coisa duas vezes. Né? Errar é humano, repetir o erro é burrice, como se diz no popular. Não deve errar. Você errou, tem que aprender com o erro, mas errar faz parte do processo. A gente vai cometer falhas. Eu não quero também glamourizar o erro. Não tem nenhum glamour no erro, sabe? A gente tem que buscar não errar, mas se errar, tem que aprender com o processo, isso é muito importante. Agora, eu sempre conto um erro que eu cometi em 1999, cara, já faz 23 anos, foi um erro que eu costumo dividir, eu já respondi essa pergunta algumas vezes, que foi quando eu me dei o luxo de ficar de saco cheio do meu processo de vendas. Porque o meu processo de vendas, como todo processo de vendas, ele é desgastante. Ele envolve gestão de pessoas, ele envolve motivação das pessoas, ele envolve lembrar as pessoas do objetivo a todo momento. E às vezes as pessoas oscilam, as emoções das pessoas oscilam, e essa oscilação às vezes é cansativa mesmo. E esse desgaste é natural, é parte do processo. Agora, veja bem, eu comecei o meu negócio em 95. Em 98 eu estava muito bem. Já estava talvez faturando uns 20 milhões de reais. Eu tinha 26 anos de idade, tinha 1.000 funcionários. Não, 20 nessa milhões época. em 98 é Em 50, 98, 60 agora, talvez ou fosse mais. Então o que acontece? Eu estava de saltinho alto, entendeu? Fiquei estrelinha. Não era muito maduro. E é aquela história, o fracasso mexe com a cabeça do empresário, mas o sucesso também mexe com a cabeça do empresário. Então, às vezes, você começa a ter algum sucesso, você tem dois riscos. Número 1, se acomodar. Número 2, ficar arrogante. Eu não tenho vocação para me acomodar, mas eu fiquei arrogante. E a minha arrogância se manifestou no direito que eu me dei de ficar de saco cheio, de fazer aquilo que me trouxe até aquilo. Todo o sucesso que eu tive daqueles 3 primeiros anos de empresa, do zero até aqueles 3 primeiros anos, foi, dentre outras atividades da empresa, o meu processo de venda, que ele me permitiu captar recurso no mercado, gerar receita, gerar fluxo de caixa e crescer. A gente tinha 24 escolas em 18 cidades do Brasil, aos meus 26 anos de idade. Então eu fiquei estrelinha. Não, isso aqui eu estou de saco cheio, não quero mais isso, eu vou trocar o processo de venda. Só que minha arrogância estava tão alta que se você quer construir esse é o princípio que eu aprendi. Você quer construir uma ponte nova, você tem uma ponte usando, os carros passam em cima dela para ir de um lado para o outro. Só que você acha que aquela ponte está estreita demais, ela já está meio velha, está tendo rachadura, você está tendo que fazer manutenção. Aí tu pensa, mas eu quero construir uma ponte nova, mais larga, com 4 faixas de cada lado, moderna, com monitoramento de câmeras. Quero fazer uma ponte bacana. O que você tem que fazer? Você deixa essa ponte velha ali, os carros continuam passando, e você vai fazendo aquela ponte. Você vai levar 1 ano, 1 ano e meio para construir aquela ponte do lado. Quando ela estiver pronta, e você inaugurar aquela ponte, aí você decide o que você faz com a outra. Vou implodir, vou demolir, vai virar museu, vai virar sei lá o quê, entendeu? Quando o cara tá arrogante, como eu tava, o que eu fiz? Quer saber? Não quero mais isso. Explode essa ponte aqui, derruba, pá! Vou construir uma nova. Aí levou 1 ano e meio, como é que os carros iam passar? Então eu criei um processo, eu me dei o luxo de ficar de saco cheio daquele processo. Eu ia mudar por completo o meu processo de vendas, só que eu fiz isso assim, ó. E aí, não só eu não aumentei 30% a minha receita conforme eu estava planejando, e que por conta disso fiz investimentos, como eu caí a minha receita em 30%.
Isso me criou um buraco no fluxo de caixa. Rapidamente eu me endividei. Rapidamente, em 6 meses, criei um processo de dívida que me custou bastante naquele momento. Não fiquei com perigo de quebrar, mas foi bastante danoso aquela cagada que eu fiz, entendeu? E levaria aí 2 a 3 anos para poder consertar aquele processo. A gente conseguiu consertar antes porque eu reconheci a minha falha, chamei o pessoal, disse que eu fiquei arrogante, reconheci minha falha e a gente conseguiu consertar. Tivemos ali cortes de custos, corte de pessoal. Teve um preço que eu paguei, porque todo erro tem um preço. Não é? Por isso que é bom errar uma vez, É né? bom errar uma vez. Pagar o preço uma vez só, né? Uma vez só. Mas eu lembro que essa foi um erro bastante complexo. Flavão, isso vai de encontro com algo que eu oriento muito os empresários, até na imersão eu sempre falo isso. Ó, delegar é maravilhoso, mas se você for delegar pelos motivos errados, tô de saco cheio da minha empresa, ou tô com preguiça, ou não quero ficar mais no operacional. Mas você não quer ficar no operacional por quê? Para ficar dormindo, meditando, para ficar tomando caipirinha o resto da vida na praia? É perigoso, você pode quebrar o seu negócio. Então tem que delegar pelo motivo certo. Quero escalar o meu negócio, está no momento, é a hora que eu consigo dar um passo e trazer um outro nível de liderança para minha empresa. Então não delega pelos motivos errados que dá nisso aí, né? Você ficou de saco cheio. Então saco cheio não é... Nunca faça nada de saco cheio. O empresário, ele é meio que... Ele não tem o direito de ficar de saco cheio muito tempo, né? Não tem direito de Não ficar tem. de saco cheio hora nenhuma. Tem que levantar a mão pro céu. Imagina eu crescendo, avançando. Boa. De saco cheio. Isso é uma palhaçada, entendeu? Verdade, Isso aí... verdade. Tem que ficar de saco cheio. Tem que ser grato. Grato pela situação dele, pelo crescimento. Esse saco cheio é estrelismo, é arrogância. Inclusive... Isso tem um preço. Não sei se você sabe, Flavão, mas 1% das famílias brasileiras, renda por família, apenas 1% das famílias brasileiras tem uma renda acima de R$25 mil. Família, não é pessoa. E muitos empresários têm 50, 100, 200, 300 mil de renda, ou mais. Então o cara tem renda, impacta a vida das pessoas, tem protagonismo, realmente concordo. Tem direito de ficar de saco cheio, não tem direito de ficar de saco cheio. De forma Principalmente saco cheio com algo que... Pô, eu fiquei com saco cheio do processo de venda, cara. Imagina eu que sou o cara que defendo venda. Eu fiquei, que papo é esse, meu? Flavão, vou colher aqui agora os melhores nomes para o nome do seu livro, tá? Bora. Primeira opção aqui, o que eu gostei muito é o feijão visto de cima. O próximo aqui, ó, por entre os grãos. Esse aqui eu também gostei. Isso é bom, ó. hein? Você foi por poético. Por esse aqui eu gostei, ó. Molhadinho é muito melhor. Cara, olha aí, meu. Então, uma salva de palmas pra muito gente. Muito bem, cara. Seguinte, ó, eu vou fazer aqui uma pergunta pro Flávio. E aí, a próxima pergunta, depois que essa pergunta que eu fizer pro Flávio, vai ser aqui de quem tá no YouTube junto comigo. Então, mandem as suas perguntas que eu vou capturar uma pergunta da audiência para fazer pro Flávio. Minha pergunta é o seguinte, Flavão. Quando você esteve lá no Giants, né, você passou lá um tempo bacana com a gente, trouxe uma mensagem, né, me ajudou ali a mentorar os empresários, tiramos dúvidas. Você disse o seguinte, e aquilo me marcou, por isso até estou retomando aqui, né? De certa forma, toda empresa é uma empresa de educação, é uma escola. Como assim, Flávio Augusto? Toda empresa é uma escola? Eu tenho um supermercado, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma granja, minha empresa é uma escola? Então, explica isso, que realmente foi algo que eu anexei assim na minha mentalidade e procurei trabalhar até com mais intensidade na minha própria empresa. Mesmo já tendo um pouco desse viés, eu falei, não, a gente precisa pôr mais energia nisso. Se a pessoa quer crescer, a empresa dela precisa ser uma escola. Se ela não quer crescer, não precisa ser uma escola. Pode ser só um supermercado mesmo, tá tudo certo. Só que aí eu quero fazer um parênteses. Eu acho que assim, crescimento é uma questão de sobrevivência. Por quê? Ela tem o livre-arbítrio. Ela tem o livre-arbítrio. Mas aí quem não cresce, quem não está subindo, está caindo, né? Exato. Estabilidade não existe. Estabilidade é só não a frase existe. mais célebre. Então, Verdade. ou você está crescendo ou você está morrendo, meu amigo. Mas o cara mesmo assim pode não querer crescer. Pode. É um livre-arbítrio. Mas ele precisa entender que a gente tem que criar se não cresce, exato, pode cair. Porque como é que ele retém talentos? E outro, o mercado não está parado. Se você não está aumentando as suas vendas, o teu concorrente direto ou indireto está. Funcionário bom não fica em empresa que não cresce. Então,
crescimento, na minha opinião, não é opção, é obrigação para quem quer ter perenidade de mercado, né? Vamos partir do princípio, então, que esse cara tem essa consciência, ele quer crescer. Pô, não, e se não quiser, pode sair da live aqui agora. É a mesma coisa, é a Do mesma arroz e coisa feijão. entendeu? Como o podcast é meu, o Flávio é um convidado, do arroz eu vou te perdoar ainda. Agora, se você não quiser crescer, tá? Com todo carinho do mundo, pode sair da live. Então, o cara que quer crescer, ele tem que transformar a empresa dele numa escola. Essa escola ela vai formar gerentes comerciais, gerentes administrativos, gerentes operacionais. Ele tem que ter uma formação. É a mesma comparação de um time de futebol. O time de futebol precisa ter o time de futebol profissional jogando, mas também precisa investir na divisão de base. Porque é na divisão de base que você vai encontrar o Messi, na divisão de base que você vai encontrar o Neymar, vai encontrar um Cristiano Ronaldo, você vai encontrar os novos talentos na divisão de base. Então a empresa precisa ter uma divisão de base para formar novos profissionais. Aí ele vai poder crescer. Então, imagina o seguinte, tem que ser uma linha de montagem de formação. Por exemplo, qual é o combustível para isso? Bom, eu tenho um supermercado, eu anuncio. Vou abrir a próxima filial lá do bairro tal. Anuncio isso internamente. Tem algum candidato para ser gerente? Quem vai ser o gerente de compras? Quem vai ser o gerente administrativo? Quem vai ser o gerente de vendas? Quem vai ser o gerente financeiro? E por aí vai. Ou seja, eu já preciso ter uma linha de montagem em cada departamento que vai me trazer o quê? Vai me trazer um novo líder. E é esse líder que vai fazer acontecer naquela nova filial. Então, quando aquela nova filial abre, eu não peguei um imóvel, fiz uma reforma e botei produto dentro. Não. Eu peguei um time formado com a minha cultura, formado tecnicamente, que vai gerir aquele imóvel com produto dentro. Imóvel com produto dentro não é crescimento. Crescimento é quando você forma um novo time que vai tocar aquela nova filial. Perfeito, Flavão. Por isso que é uma escola, né? A empresa que quer crescer tem que ser uma escola, tem que formar essa turma.